Como um homem que luta assim se torna um campeão do UFC? Dricus du Plessis, antes ridicularizado no início de carreira, já foi o maior motivo de piada no artes marciais mistas. Não dei a ele chance contra Robert Whittaker. Francamente, eu não sei no que ele é bom. Mas por trás da heterodoxia havia uma arma letal, não apenas fisicamente resoluta, mas mentalmente também. Lembranças de infância vão ressurgir quando eu estiver com você em um encontro. É assim que Dricus du Plessis virou o jogo e se tornou um rei dos médios. Ele é o melhor lutador de lama do mundo. Parece amador, mas é como um nível alto. É difícil de explicar. Entrar no elenco do UFC é um desafio para a maioria dos lutadores. Então, quando a oportunidade surge, por mais despreparado que se esteja, o salto deve ser dado. Nessas escaramuças, os fracos vacilam e desmoronam, os fortes sobrevivem. E no tumultuado período da coronavírus de 2020, Dricus du Plessis estava determinado a ser o último. Que estele Dricus! Ainda derruba du Plessis! Du Plessis parece estar prestes a abrir. Seus presentes. Na manhã de Natal. Vou lá fora terminar aquela luta de forma espetacular, como sempre. Diferente de du Plessis, ele foi contratado por outra organização. Se você não tem a missão de ser o maior de todos os tempos, não deveria estar aqui. Você vai se machucar. Eu quero ser o maior a já ter feito este esporte. Sua chegada trouxe expectativas diferentes, um fardo mais pesado. Vindo da África do Sul, era seu dever abrir o caminho. De um país sem rica herança no artes marciais mistas, ele queria ser o primeiro de muitos reis e inaugurar uma nova geração de lutadores. Quando se trata de qualquer coisa em que a África do Sul é representada, é algo que levo muito a sério. É algo que carrego no meu ombro, meu povo, a herança, minha família. Com esse fardo veio uma pressão adicional. Mas para ser verdadeiramente grande em um jogo tão implacável, é preciso prosperar sob ele. Um duelo contra o experiente Trevin Giles foi um amplo desafio, e foi lá, nas preliminares de um card agraciado pelo notório Du Plessis, que realmente colocaria o mundo em alerta. Modelo Giles veste calções pretos e Drake Du Plessis, verdes. Eu saí da jaula, vi que a guarda dele estava baixa e o puxei diretamente. Para quem possa ter esquecido o meu nome, deixe-me lembrá-lo, é Triggers to Proceed. Acho que ele é um cara que sabe no que é bom e sabe como chegar lá rápido. Mãos pesadas de du Plessis avançando. Uma das razões pela qual du Plessis foi uma luta tão difícil para seus últimos adversários é que eles não sabiam no que estavam se metendo. Afastar-se do grupo é sempre difícil, e o estilo ortodoxo de Dricus trouxe uma espada de dois gumes mais evidente. Embora seu poder explosivo de nocaute tenha sido aclamado, a maneira de entrega de cada soco provocou confusão e incredulidade. As massas sintonizavam por curiosidade mórbida, atônitas que um homem tão pouco técnico buscasse a glória. Uma luta com o ex-desafiante ao título e superestrela Darren Till seria o verdadeiro teste de fogo. O inglês representava a ortodoxia em termos de luta. Um atirador nos pés, com habilidades aperfeiçoadas por anos de disciplina, era a convenção contra um estilo de luta único. No fronte psicológico estavam dois homens em diferentes frequências. O inglês era um homem fora de seu tempo, cedendo ao seu declínio, enquanto Du Plessis, um guerreiro apenas começando. Todo o respeito do mundo para Darren Till, mas no final eu disse e quis dizer isso. Vimos o melhor do mundo em Darren Till e vimos o pior dele. Os golpes de esquerda agora estão com mais força. Eu podia ver em seu rosto, eu podia ver isso. E entrando no top 10 na próxima semana. Dricus transformou parcialmente uma performance esteticamente agradável em uma briga de cães, como em todas as vezes anteriores. Ele venceu seu maior desafio até então, mas mesmo com mais uma vitória, os fãs de artes marciais mistas ainda não o apreciavam. Sem o apoio das massas, os favores dos superiores são inúteis. A única forma de alcançar o topo em um duelo de campeonato é entrar novamente na jaula e jogar o jogo de entretenimento fora dela. Quantas Alexa Grassos são necessárias para vencer um Delivery Duty Paid? Quantos você consegue fazer? Tipo 400. 400 vão te foder completamente. Eles irão se acumular em você e te morder. Eu vou estar,
Personalidades podem fazer carreira no artes marciais mistas e os lutadores notáveis sabem disso. Mostrar seus golpeadores ganhou o carinho de alguns fãs, mas ele teria que fazer mais na jaula para virar o jogo. O veterano Derek Brunson forneceria essa oportunidade, uma que Steel Knox estava pronto para aproveitar com ambos os punhos. Não sou apenas um golpeador, grappler ou lutador. Se você é um lutador, lute comigo e veja como vai. Estou preparado para onde essa luta me levar. As pessoas dizem, quem é esse cara? Ele não é tão bom. Acabei de vencer o número 5 do mundo. Então sim, eu sou tão bom assim. A toalha acaba de ser jogada. Nas artes marciais mistas, uma determinação mental inabalável é admirável. Alguns têm uma fortaleza inata, mas é preciso um tipo específico para usá-la como arma no escuro. Du Plessis contra Brunson e predecessores provaram triunfar, mesmo em desvantagem técnica. Dizer que Dricus olhava além de seu oponente no 285 seria audacioso, dada sua vitória, mas a realidade é que novas sementes foram plantadas, entrelaçadas com o destino de outro africano, Israel Adesanya, o último dobrador de estilo. A rixa de Dricus com o grande peso médio não foi forjada no cage, mas fora dele. Du Plessis usou o orgulho de ostentar a bandeira e treinar em seu país natal para fortalecer sua determinação, algo que, segundo ele, Adesanya sempre negligenciou. Palavras mal interpretadas, talvez, uma briga que saiu muito do controle sem ninguém realmente certo ou errado, mas as emoções dentro de ambos os homens eram reais e conseguiram atrair a atenção dos fãs, o que neste jogo, positivo ou negativo, era apenas uma coisa boa. Esses cinturões já foram enviados para a África? Até onde eu sei, ele veio para a América e Nova Zelândia. Vou levar um cinturão para a África, pois sou africano. Lutador no UFC. Nós respiramos o ar africano, acordamos, treinamos, nascemos e fomos criados na África. Esse é um campeão africano, e é isso que eu serei. Como produto da colonização, você tenta definir minha identidade. Pode tirar o menino da África, mas nunca a África do menino. Pareceu o pessoal bem porque ele fez críticas diretas. Eu comecei a rir e pensei, se eles vão ficar chateados com isso, que seja, não me importo. Divertido como foi de um ponto de vista de espectador, a briga deles, pelo menos por enquanto, terá que esperar. Pois eles, na verdade, estavam operando em faixas diferentes. Mas ele estava lá e aqui. Israel não apenas tinha sido e feito o que Dricus estava desesperado para alcançar, mas reivindicou o trono 2 vezes. Apesar das 5 vitórias consecutivas de Dricus na divisão de peso médio repleta de assassinos, seu estilo peculiar ainda é o principal motivo para a falta de popularidade entre os fãs. Um gladiador falso, um guerreiro de fachada, o estilo sul-africano, pés arrastando, boca aberta, parecia mais um bêbado local brigando. Cada vitória parecia ser arrancada por um tris, e para mudar essa preconcepção negativa aos olhos dos fãs, algo precisaria mudar. Eu precisava operar meu nariz há muito tempo. Chegou a um ponto em que não havia respiração por uma narina, né? Havia uma respiração muito limitada pela outra quando você... Uma narina está completamente bloqueada e a outra narina tem 8% de fluxo de ar. Você tem 8% de oxigênio. Eu ri disso no começo, mas depois fiquei com o nariz entupido e fui treinar. Foi cansativo, cara. Apesar do questionável comentário sobre o 8% no topo dos esportes de combate, as margens entre sucesso e fracasso estão cada vez menores. Qualquer vantagem ou desvantagem pode ter consequências sérias, e olhando para trás, o mandato de Du Plessis como um homem usando ferramentas abatidas tornou sua ascensão ainda mais impressionante. E agora, com a luz no fim do túnel, jaz um homem reforjado, renascido, a criação de um novo lutador mítico. Du Plessis oxigenado chegara. O sucesso de Dracus nunca surpreendeu a ele e sua equipe, mas as massas ainda aguardavam seu inevitável declínio. Eles ainda não haviam visto essa nova versão empoderada de Dracus, e ao lutar contra um certo australiano no UFC 290, a maioria, incluindo eu, esperava que ele finalmente perdesse. O currículo de Robert Whittaker como ex-campeão era quase inigualável. Mesmo sem o cinturão, ele havia eliminado cada promissor contendor da divisão, falhando apenas no último obstáculo. Em suma, numa missão árdua para o sul-africano. Mas ser duvidado não era nada novo. Se alguma coisa era esperado. Reforçado pela não cirurgia, livre do problema que há muito tempo suprimia seu verdadeiro potencial, Du Plessis estava pronto para mostrar ao mundo quem ele sempre foi. Meu objetivo é ser campeão mundial e Robert Whittaker é o próximo passo para alcançá-lo.
mas acredito que fiz tudo o que poderia e sei que estou pronto. O campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya, é provavelmente o observador mais interessado ao lado do octógono esta noite. Drake Du Plessis, enfrentando o credenciado Robert Whittaker. Du Plessis consertou o nariz, o que é crucial nesta luta. Não conseguia respirar por ele. Após o conserto, houve melhorias no cardio. Não dei a ele nenhuma chance contra Robert Whittaker e caramba, como eu estava errado. Ele te disse que eu manifestei isso. Eu manifestei isso. Por Drake é duplicidade. Não se poderia confiar só na sorte ou poder para vencer o Whittaker, mestre em enganar a morte. Ao derrotar o ceifador em território hostil, Dracos ganhou o respeito merecido. Seu estilo, antes ridicularizado, agora é reverenciado. Ser o principal desafiante normalmente garantiria uma chance ao título, mas seu atrito com o último Bender o consolidou. Este é meu irmão africano aqui, vamos lá. E aí, vamos lá. Sou africano, mas não sou seu irmão. Faça um teste de DNA do 26andMe. Ele vai te dizer de onde você é. Eu vou te mostrar de onde você é. O UFC adora uma história bem contada, uma narrativa digna de Shakespeare tanto quanto o octógono. E assim, sua joia seria aprovada. Adesanya vs Du Plessis no grande palco. Mas o caminho para o cume do artes marciais mistas nunca é simples. E o destino, ou talvez a sorte, os separaria novamente. Se você tivesse um sonho na vida, mas seu pé doesse, você iria até lá e realizaria seu sonho ou não? Eu tive uma fratura no pé e internamente estou lesionado por todo o acampamento e não pude treinar adequadamente para a maior luta da sua vida. Não considero essa uma jogada inteligente e por isso não aceitamos a luta. O tempo voa para muitos, especialmente para os gladiadores que assistimos. É comum as lutas mais aguardadas escaparem quando mais as desejamos. Enquanto Du Plessis se recuperava, outro homem se ergueu para tomar seu lugar e o dos campeões. O canhão solto, um homem como Dricus, duvidado pela maioria. Sean Strickland havia chegado. Israel Adesanya, o favorito nas apostas com menos 675 no fechamento. Para Sean Strickland. Adesanya se levanta. Strickland agora conversa com ele. No quinto round, ele sequer está ofegante. Incrível. Sean Strickland produziu uma das maiores surpresas na história do UFC. Surpreendendo a todos, Strickland aproveitou o momento e o tempo de Dricus, seguindo seu destino traçado. Após a recuperação, o obstáculo de Du Plessis havia mudado, mas seu objetivo final permanecia o mesmo. O título de campeão dos médios, que Dricus estava determinado a conquistar. Pois dentro do campeão, ele viu uma fraqueza, uma casca que protegia um menino frágil e assustado, uma abordagem que Dricus usaria para jogar o jogo mental, para atrair o verdadeiro Sean e proporcionar uma vantagem quando eventualmente se enfrentassem. Cara, por que você está tão bravo? Você acha que seu pai te bateu? Seu pai não tem nada contra mim. Todas as lembranças da sua infância vão voltar, todas elas, aquela onde... Você deita na cama à noite quando seu pai entra e ele te bate? Eu vou pegar sua maldita alma, você me entende, seu maldito covarde? Sempre que Dracos vai lá e, ele faz piada sobre essa merda. Você não imagina, cara, você ri, seu maldito. Sim, toquei num ponto sensível. Vejo que toquei num ponto sensível aí. Sim, você realmente tocou num ponto sensível, sua maldita vadia. Veja-me, depois da sua maldita vadia. Que tipo de idiota coloca Strickland ao lado de Du Plessis? Este idiota. Oh, cara, nossa, meu Deus. Não sei ao lado de quais humanos você pode sentar Strickland, mas certamente não ao lado de Du Plessis. Neste jogo, há dois tipos de guerreiros que alcançam a glória, heróis e vilões. Dricus até agora tinha se inclinado muito para o primeiro. Sua rixa com Adesanya nunca teve más intenções, mas contra Strickland ele faria o papel de vilão descarado. Em tempos passados, uma era antes do notório Conor McGregor agitar a cena e o vilão cuspir veneno verbal, tais ações seriam repreendidas e punidas. Mas não há lugar neste esporte ou neste negócio para coisas assim. Alguns homens já sofreram esse destino. Mas nesta nova época, onde a moralidade se confunde, as ações de Dricus e seus adversários intensificaram seu duelo inicial.
Acho que é hora de aceitarmos isso, que nem todas as formas e formatos de campeões e lutadores de artes marciais mistas precisam ser iguais. Finalmente percebi que fazer as coisas de maneira diferente não significa que está errado. Que confronto temos aqui em Toronto pelo título incontestável dos médios do UFC? O início de UFC 6-0 deu a Dracos du Plessis a chance de disputar o título mundial. Sean Strickland é o alvo. No Canadá, Strickland é tão amado quanto na Austrália. Os ataques rápidos estão se acumulando. Ele consegue avançar um pouco no ângulo. Pode ser que o sangue esteja escorrendo porque esse corte parece estar em um estado muito ruim. Isso é. Grande golpe por cima, Strickland realmente sangrando agora. Ambos querem trocar no final bem. A previsão era para uma guerra e foi isso que eles conseguiram. Uma ovação de pé em Toronto, Ontário, Canadá, enquanto Sean Strickland e Drake du Plessis vão os 25 minutos completos para decidir o campeonato de peso médio do UFC. É campeão mundial? Uma ascensão tão pouco ortodoxa, a história de Dracos, como tantas outras antes duvidadas, parece uma de uma linha do tempo errada com o final errado escrito. Ainda assim, aqui ele jaz, com 10 libras e meia de ouro na cintura, e aqueles que antes zombavam agora gritam seu nome, lutando pela África do Sul e por toda a África. Alguns afirmariam que a vitória não foi merecida, que o ex-campeão deveria ter mantido seu título, mas os registros da vitória foram gravados em pedra. Ele pode ter explorado seu lado sombrio para alcançar o sucesso, mas agora o cinturão e suas bênçãos eram dele. Dissipada a névoa da guerra, um duelo com Adesanya se aproximava. Os papéis se inverteram, com o desafio do rei e vice-versa, trazendo uma mudança de paradigma. Dracos não era mais duvidado, agora era temido. Porém, as vantagens de um campeão nem sempre são bem canalizadas, pois aqueles de menor fortaleza mental desmoronam sob o peso das expectativas ou falta de motivação. Dricos, de preto e ouro, buscava acalmar os céticos, e com máscara ou sinceridade faria novamente o papel de vilão no UFC 305. Você levará os funcionários quando retornar? Meu pai e eu tínhamos que acordar às 4 da manhã e limpar os bancos enquanto minha mãe estudava para ser enfermeira. Você não conhece minha maldita história. Não fale bobagem sobre minha história se você não a conhece. Eu não posso esperar. Em gaitas de fole, eu faço isso pela minha família e pelas pessoas que amo. Vou lutar por você para sempre. Eu juro por Deus. Sou um ser humano. Um homem que pode chorar e chutar sua bunda ao mesmo tempo. E agora arrasta a Adesanya para baixo. Ele tem a piada... Um duelo! Este foi o ápice de tudo, a longa antecipação de uma rivalidade de anos alimentada por brigas verbais mesquinhas. E quando a poeira baixou, du Plessis lançou o desafio. Dricos du Plessis conquistou seu lugar como um dos melhores lutadores do UFC e pioneiro das artes marciais mistas sul-africanas.